atitude para alertar a nação da gravidade do problema, para persuadi-los a unir-se como um só corpo em defesa daquela cidade, em uma manifestação de grande poderio militar que não se via desde os dias de Josué. 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá juntaram-se em Bezeque, Kirbe Ibzig, cerca de 24 quilômetros a oeste de Jabes. No outro dia, atacaram os amonitas, destruindo-os completamente. Essa vitória pôs definitivamente uma pedra em cima de qualquer murmuração contra a liderança de Saul e os seus direitos reais em Israel. Muito bonita assim essa leitura, esse capítulo da vida de Saul. Então é importante relembrarmos que Saul teve grandes dificuldades no seu início, limitados recursos, dificuldade de gestão devido à fragmentação, à desacreditação da sua administração, né, da sua realeza. Mas Deus usou Saul para oferecer essa grande resistência aos amonitas, esse resgate de Jabes de Gileade e a confirmação de seu reino, ok? Agora, o que acontecerá posteriormente será um conjunto de decisões erradas por parte de Saul, o que levará ao fracasso. Seu fracasso foi causado por ele mesmo. O fracasso de Israel pelos filisteus, isso a gente já viu, né, já discutiu. O modelo da realeza de Saul, também já estamos a par disso, era uma forma simples de governo, inclusive aparece em tela aí a genealogia de Saul. Abiel, de Abiel virá Cis e Ner, tá? De Cis virá Saul. Então o ancestral dele, né, seu avô Abiel, seu pai Cis, aí vem Saul. Saul com Aquinoã tiveram Jonatas, Jesui, que é chamado também Isbaal ou Isbosete, tá? Aquele que Abner vai apoiar para tentar à força estabelecer uma linha dinástica, né, para Saul, muito também por interesse dele, né, para que ele pudesse ser o chefe militar desse rei dinástico, né, de Saul. Então ele tenta forçar a situação com Isbaal. Melquisua, Merob e Micol. E de Ner vem Abner. Você tem o chefe dos exércitos de Saul, tá, ok? Parente próximo dele, né, seu primo. Você tem aí Abner. Modelo da realeza de Saul, a gente já viu um chefe militar com poucos recursos, com certas dificuldades, mas que conseguiu ser bem sucedido durante um período. Suas características: Saul era um péssimo personagem com uma linda aparência. Apesar disso, se revela bastante modesto e generoso. Estava pronto a confessar suas falhas, sempre muito corajoso. Contudo, isso havia dentro dele uma instabilidade emocional que foi a causa de sua própria ruína. Então, seu caráter era muito volúvel. Isso aí fica muito claro, né? A gente vê em algumas situações que vão acontecer quando os ciúmes de Saul o levam numa empreitada muito absurda, muito exagerada, né? Muito obstinada contra Davi. E isso abre caminho também para possessões demoníacas. Então Saul, devido a esta fraqueza, né, de caráter dele, a este egocentrismo dele, a essa questão da valorização de sua própria imagem, né, a busca, né, pela centralidade de sua imagem junto ao povo, sempre lutando por isso, ele abre caminho também para possessões demoníacas, né, que se manifestam quando você vê a situação em que Davi começa a aparecer no contexto, né, como aquele que, ao tocar sua harpa, aqueles espíritos malignos o deixavam e ele era tranquilizado. Mas quando ele começa a ver que o povo começa a perceber Davi como alguém importante na sua corte, aí ele volta-se com todo ódio contra o próprio Davi. O que vai causar com que ele seja exposto em situações humilhantes, como quando ele entra na caverna, né, para aliviar seu corpo, né, digamos assim, né, eufemisticamente, e aí Davi corta a orla de seu manto, ou na situação em que ele estava dormindo, e Davi sorrateiramente consegue chegar até sua cabeceira e pegar o seu cântaro. E aí apresenta lá que ele esteve à cabeceira do rei e Abner não o protegeu, humilhando seu chefe de guarda pessoal, sua guarda pessoal e a ele mesmo, né?
Diante dessas situações, Saul de fato percebe, né, a loucura de sua perseguição contra Davi, tenta uma reconciliação, mas Davi sabe que não pode confiar em Saul, mesmo não levantando a mão contra Saul. E quando Saul e Jonatas enfim caem na batalha, Saul acaba se suicidando, Jonatas é morto. Ele faz todo o esforço para que seus corpos sejam resgatados do lugar onde estavam expostos à humilhação e eles sejam enterrados com todas as honras. Inclusive Davi compõe um salmo, né, para Saul, acerca de Saul e Jonatas, né? Jonatas, que era amigo pessoal de Davi. A extensão do reinado de Saul estendeu-se por 40 anos, tá ok? Então, a extensão do seu reinado. Extensão territorial a gente viu, tá até sendo mencionado aqui, ó. Saul estendia-se do vale médio do rio Jordão, abarcando Gileade, montanha de Efraim, tribo de Benjamim, centrada na região de Gibeá, a capital de Saul, de onde Saul expulsou os filisteus e aí estabeleceu sua capital. O modelo de realeza de Saul é sobretudo chefe militar do estilo mesopotâmico. Organiza um exército profissional permanente com uma guarda pessoal, seu chefe Abner, tá ok? Suas características, Saul, isso aqui eu já vi, acerca de suas falhas de caráter, né? Defeitos. A reprovação de Saul, então quando ele começa numa linha de desobediência direta às ordens de Deus. Então você tem aqui algumas situações descritas na página 18, vamos lá. É de se admitir que o reinado de Saul desde o início sofreu contínuas pressões internas, devido provavelmente ao atrito entre os partidários do novo sistema e os remanescentes do sistema tribal, mas contudo ele começou bem sua administração, conforme já vimos. Logo de início ele derrotou os amonitas numa batalha em que o exército de Israel não era favorito. E logo após isso, em 2 batalhas com algumas baixas, ele derrotou o exército dos filisteus. Mas na véspera de ter o reino confirmado, ele cometeu seu primeiro erro, usurpando as funções sacerdotais, como eu falei. Saul se atrasou para um sacrifício e ele mostrou desespero pelo fato do povo estar se dispersando, e ele vai lá e comete esse primeiro grave erro. Ele vai lá e realiza o sacrifício, que não era de sua alçada, né? Outro aspecto bastante negativo que foi quando pesou. Outro aspecto bastante negativo que muito pesou na rejeição de Saul foi o fato de ele ter desobedecido às ordens de Samuel. Isso foi a gota d'água, fazendo com que Deus buscasse um outro homem para lhe substituir. E esse homem ainda era muito jovem, foi Davi, filho de Jessé. Em face de todas essas adversidades, parece que Samuel ainda para frente, toda a vida de Saul foi levada a trancos e barrancos. Então você tem essas situações que marcam bem a queda, né, de Saul. A desobediência com relação à situação na qual ele oferece sacrifício, sendo que não era de sua alçada, e a desobediência também na ordem para a eliminação, a guerra, né, contra os amalequitas. Ele, além de trazer o gado, que era para ter sido destruído, porque foi votado como anátema, ele ainda traz Agag, né? Então ele traz Agag, e esse futuramente tornar-se-á uma pedra de sapato na vida dos israelitas. Haverá lá na frente um descendente distante dele que ainda continuará a causar muitos males para Israel. O fim do reinado de Saul e sua morte suicida.
Saul passou a maior parte de seu reinado combatendo os filisteus e perseguindo Davi. A duração de seu reinado é desconhecida. Também marcar a data em que ele reinou é muito difícil. Alguns pensam que foi por volta de 1100 a.C. Seu fim foi trágico, vítima de suicídio numa batalha cruenta contra os filisteus. Está em 1 de Samuel 31:4. Nessa mesma batalha morreu também seus 3 filhos e um grande contingente de soldados de seu exército. 1 de Samuel 31. A situação em que ele deixou a nação de Israel foi possivelmente pior que a que ele encontrou. É sempre assim que terminam os dias de um homem que vive divorciado de Deus. A ascensão de Isbosete e seu fracasso como rei dinástico, tá? E a morte de Isbosete e a vingança de Davi. Então você tem essas situações aqui. A derrota de Saul, né? A sua degradação moral, a sua perseguição insana a Davi, né? Motivação de ciúmes, as guerras constantes contra os filisteus, e quando enfim ele se vê no campo de batalha vulnerável, vendo que os filisteus iam alcançar, ele primeiro pede ao seu pajem de armas que o mate, ele não tem coragem, ele vai lá e se joga em cima de sua própria espada. E ainda tem um esperto que vai tentar se beneficiar dessa notícia, levando a Davi essa notícia como se ela fosse alardeando, como se fosse lá uma notícia, né, de regozijo para Davi, pensando que ia se beneficiar com isso, e Davi mata ainda esse mensageiro, né? Então tem a situação em que, infelizmente, Saul acaba sua carreira dessa forma, dessa maneira, como um suicida. Jonatas é morto com honras, né, de soldado no campo de batalha, e seus corpos depois são expostos como forma de humilhação, mas serão resgatados, serão enterrados, tá ok? Aí a situação de Isbosete eu já até descrevi, chamado também de Etbaal, um dos filhos de Saul, né? Então tendo Jonatas morrido, alguns de seus filhos morridos junto na batalha, Abner tenta essa situação, essa jogada política de favorecer Isbosete, mas o próprio povo não coaduna, né? O próprio povo não apoia essa tentativa. Então o povo não recebe ele, mesmo Abner tentando forçar a situação. O povo não vê nele um representante, não vê nele um líder, nem um chefe militar, nem um líder político, não vê uma representatividade. Então Abner, mesmo tentando, né, para seu próprio bem, colocar este homem como sucessor, como linha dinástica de Saul, isso fracassa, né? E aí Davi é que vai de fato ter, né, vai ser reconhecido até pelas tribos do norte de Israel, reconhecido como líder sobre toda a nação, né, como rei sobre toda a nação. Na página 18 diz, quem estava mesmo com o poder era Abner, capitão do exército de Israel, que escapara do massacre dos filisteus que causou a ruína de Saul. Esse mesmo Abner, certo dia, teve um relacionamento amoroso com uma das concubinas do falecido rei Saul. Isbosete não gostou dessa atitude e o repreendeu duramente, mas ele respondeu a Isbosete com mais autoridade ainda. Ele ameaçou transferir o reino de Israel para Davi. Mas o pior é que isso não ficou somente em ameaças, porque ele concretizou o que disse. Nessa mesma ocasião, Davi também foi ungido rei de Judá em Hebrom. Então tem essa situação ambígua, né, de Abner tentando favorecer a linha dinástica com Isbosete, e Davi sendo reconhecido mesmo pelos representantes tribais de Judá como seu rei. Então, independentemente do que fará as tribos do norte, Judá reconhece seu rei. Seu rei é Davi. Então Davi é consagrado rei pela tribo de Judá no sul, né? No sul, ao território sul de Israel, em Judá. Morte de Isbosete. Isbosete não era um herói militar como seu pai, e muito menos como foi Davi. Foi eleito rei pelo seu capitão, Abner, e por alguns fiéis da casa de Saul. Mas sua ascensão ao trono não teve legitimidade popular, como eu falei. O povo não estava acostumado com a sucessão dinástica e muitos nem queriam isso. O que o povo queria era um homem carismático, um homem que atraísse sua atenção, que exercesse esse magnetismo sobre ele, no qual eles confiassem como chefe militar, como administrador, né, que eles apoiassem, né? Então não era apenas empurrar a goela abaixo alguém só porque é filho do rei, mas sim
que o povo reconhecesse o tal, né? Que ele exercesse essa capacidade de